que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo falta para eu lhe esquecer. Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar junto com você e estrangular meu rio. Dê-me seu amor que dele não preciso. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte pras amigas que tudo foi mal. Nada me preocupa de um marginal. Nossa relação acaba-se assim, como um caramelo que chegasse ao fim, na boca vermelha de uma dama louca. Pague seu dinheiro e vista sua roupa. Nossa edição do podcast hoje é uma daquelas edições especiais. Eu estou aqui com um grande amigo, Davi Jorge. Seja bem-vindo, meu amigo. Vê só, rapaz. Eu tava esperando esse convite. Eu tava com ciúme já. Vinha colega. Eu digo, rapaz, será possível que eu não vou lá? Eu já tava retado contigo, viu? Mas jamais. Já passou. O seu nome sempre tá... Porque eu estava aguardando você para uma edição especial. Perfeito. Então agora já passou totalmente. Já estou de coração abrandado. Nossa edição hoje é tão especial que Davi Jorge trouxe seu violão. Trouxe. Tá aqui do lado. Meu companheiro. Eu trouxe um carrom e a gente vai tocar umas músicas. Mas antes, eu queria saber, Davi Jorge, de Davi, que é um grande dentista, fundou um curso, acho que o primeiro curso de odontologia do Sertão. Tem o nome, tem a marca de Davi Jorge, sem contar que é o imperador dos implantes. Esse só do imperador já deu o que falar, viu? Conta, o que foi? Se apresenta aqui para quem ainda não te conhece, que eu acho difícil. Gente, é um prazer enorme estar aqui, você não imagina a satisfação. Sempre que eu encontro com o Tonho, é muito agradável, uma pessoa que eu gosto de estar, a gente tem uma ideia semelhante, uma conexão boa, excelente. E assim, para quem não me conhece, eu sou o Davi Jorge, sou filho daqui, do nosso sertão de Serra Talhada, né? Já povoou essa terra, esse mundo, há 46 anos. Desde 46, 21 dedicado à odontologia, se contar com a faculdade já vai para 26 anos, né, trabalhando com essa parte da odontologia, que eu sou apaixonado. E tive a grata satisfação de ter feito parte da fundação do primeiro curso de odontologia do Sertão, gente. A gente só ia ter em Patos, Petrolina ainda não tinha, a Faculdade Soberana veio concomitante a FIS. Sim. Arco Verde não tinha. Então aqui, mais uma vez, a FIS, né, juntamente com a direção da época... E com você. Conosco, né? A época você fazia parte da direção da coordenação de pós-graduação, e o doutor Luiz fazia parte, né,
coordenando tudo. É o diretor-geral. O diretor-geral. Presidente. Eu estou presidente. E a gente, assim, fui convidado e a gente levou para frente esse sonho, né, junto dessa instituição maravilhosa que é a FIS. E trouxemos aí a oportunidade a vários alunos que hoje a gente começa a encontrar com os egressos, que estão fazendo a diferença, que tem o seu posicionamento já no mercado. E isso é uma satisfação imensa, eu tenho certeza que para a instituição e para a gente que trabalhou ali, tivemos a honra de colocar uma pedrinha a mais, né, no futuro desses jovens aí, jovens brilhantes, que da região inteira, não era só daqui, a região inteira. Nós tivemos a primeira turma com 80 alunos, não é brincadeira. É muita gente. É? Então esses alunos aí, fora acho que já 6 turmas formadas, eles estão povoando o mercado, né? Alimentando o mercado com mão de obra qualificada, e isso nos traz uma grata satisfação de ter feito parte desse mundo acadêmico, do qual eu gosto muito. Adoro a clínica e também adoro a parte acadêmica. E olha, gente, Davi não apenas inaugurou, montou, planejou e executou o primeiro curso de odontologia do Sertão, como ele também fez a mesma coisa nos programas de pós-graduação regulamentados pelo Conselho Federal de Odontologia. Perfeito. Se hoje a região tem uma pós-graduação voltada para a odontologia, tem o dedo de Davi, junto com seus parceiros, seus sócios. Exato. Conta aí, Davi. Exato. Assim, desde quando a gente Fala um pouquinho da tua casa. Tu sempre quis ser professor? Sempre quis ser professor. De quando eu ingressei na faculdade... Desculpa, eu te interrompi. Não, mas vai chegar lá. Tá. Vai chegar lá. Desde a faculdade, eu sempre galguei a docência. Eu sempre fiz monitorias. Fiz 4 monitorias. E era uma coisa que eu sempre gostei de ajudar os colegas, de interagir, de conhecer novas pessoas. Então eu era um dos alunos mais conhecidos da minha época, porque eu era monitor de 4 turmas. Então, você formou na UPE ou Federal? Na Federal. Então eu conhecia bastante colegas, eu gostava muito, né, de estar envolvido com essa questão da docência. Já tocava naquela época? Ainda não, era mais o canto. Eu aprendi a tocar quando eu me formei. Foi? Era um sonho que eu tinha, só que no período da faculdade era muito imprensado. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu disse, vou comprar um violão. E aí, minha esposa Maína, Xermar, ela disse, pra que tu vai comprar isso, rapaz? Tu não vai tocar, tu não tem tempo. Aí eu disse, vou mostrar a você que eu vou tocar. Enfim, e aí foi essa paixão da música, e daqui a pouco a gente vai falar disso. Daqui a pouco. E aí eu sempre cultivei esse desejo da docência. E aí, quem surge na minha vida, quando eu voltei pra Serra Talhada? A FIS. Ia ter na época era enfermagem e surgiu uma vaga para professor de anatomia no curso de enfermagem. O que é que dentista tem a ver? Tu começou a dar aula? Foi, em 2008. Em 2008? A FIS tinha 1 ano apenas, eu estava fazendo 1 ano que funcionava, começou com 4 cursos, para quem não sabe, enfermagem era um deles, e surgiu essa oportunidade de vir dar aula. Fiz a inscrição, seleção, preparei uma aula, fui aprovado. E dava aula de quê lá? De anatomia. De aula de anatomia e patologia geral para enfermagem. E eu me sentia muito bem. Foi uma maravilha. Na época, não era como é hoje, a gente já fez aqui em pouquíssimas instituições no interior. Era raro, você se lembra disso? Não tinha tantas instituições. Então, de fato, a gente tinha um quantitativo de alunos muito bom. As pessoas realmente apostaram. A FIS veio como um oásis na parte acadêmica desse sertão. Verdade. Então, assim, parabenizar as pessoas que idealizaram e que concretizaram esse sonho. Os fundadores, né? Fundadores. E aí a gente veio nesse reboque aí, eu como outros professores, a gente teve a oportunidade, deram a oportunidade a pessoas jovens que queriam, né, entrar na docência, e aí deu super certo. A gente vê que as turmas da época, as primeiras turmas, os alunos dando show aí no mercado de trabalho, reconhecidíssimos. Grandes profissionais. Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena do ponto de vista de gratificação de profissionais que gostam da docência. Então, permaneci na FIS até 2011, foram 4 anos. Né? Todas as turmas eu fui homenageado, era uma coisa maravilhosa. Né? A interação, quando a gente faz com amor, as pessoas percebem, respeitando os alunos como pessoas, mas ao mesmo tempo sabendo que são pessoas em formação e a gente precisa dar uma boa formação. Né? Então aí eu pedi para sair, né? Eu estava fazendo o curso de implante, né? Só do imperador dos implantes, e eu nunca gosto de fazer as coisas meia boca, eu gosto botando para torar. Então eu percebi que eu não estava tendo tempo de estudar. E aí só o professor falando, só na aula, eu disse, não, isso está dando certo não. Ele está falando, ele pode estar mentindo. Que professor mente também, viu? Ele pode estar mentindo. Eu disse, não, eu não vou, eu tenho que ir lá buscar onde ele está buscando esse conhecimento.
E aí pedi, na época era Milene, a coordenadora. Carla Milene até hoje. Que me deu a oportunidade, eu adoro Milene, é uma pessoa competentíssima. Carla Milene. Eu quero deixar aqui o registro e agradecer a oportunidade que ela me deu no curso de enfermagem. Né? E aí a época dos Milene, não tá dando mais, eu tenho que dedicar ao curso de implante que eu estou fazendo, eu tenho que estudar. E assim eu fiz, né? E aí deixei as portas abertas, né, na FIS. Quando foi em 2014, o doutor Luiz Melo me chamou, né? Você quer ser o coordenador? Aí eu disse, sim. Ele disse, me dê aqui o seu documento que eu vou. Eu até brinquei com ele. Luiz, na colação de grau da primeira turma, eu já não era o coordenador, eu me afastei 6 meses antes, há um ano. 6 meses. E a mesa que estava formada, ele fez uma surpresa para mim, que até hoje eu fico muito lisonjeado. Ele quebrou o protocolo, o coordenador atual estava na mesa, e ele disse, eu vou quebrar o protocolo e vou convidar a pessoa que iniciou junto comigo aqui esse sonho. Muito bom. E eu acho que é muito importante a gente ter esse momento de reconhecimento. Ele quebrou o protocolo e me convidou para fazer parte da mesa. Luiz. E até hoje eu agradeço de coração esse gesto, porque por mais que a gente, eu estava dizendo a Tony, por mais que a gente seja altivo, a gente tente não se importar com determinadas coisas, mas nós somos seres humanos. Então naquele momento eu me senti muito gratificado. Sim. Não é reconhecido, e eu tenho essa gratidão a Luiz até hoje. Luiz é um grande querido. Olha, gente, hoje, se você vê a FIS, esse império que é a FIS, tem um nome, Luiz Pereira de Melo Júnior. Perfeito. Ele é um cara, assim, foi ele quem me convidou também para a Vida Aula. Um visionário. Não é? Visionário, onde todo mundo não acreditava. Ele que... O nome dele está nesse império que hoje é a FIS. Eu sou muito grato a Luiz. Que é um Unifis, né? Sim, é um Unifis hoje. Se você estiver assistindo, Luiz, eu já falei isso várias vezes a você. Eu sou muito grato pela oportunidade que você me deu, por você ter acreditado no meu potencial, de ter me chamado para uma seleção e que deu super certo. Ele tem esse feeling, né? Ele tem esse feeling. Luiz é espetacular. E ó, eu quero você aqui, meu primo. Eu tenho tanto amor por Luiz que eu chamo ele de meu primo. Quero você aqui. E vale a pena porque é um cara, um desbravador, é um guerreirão. E ele também, ele acreditou. Eu disse, Luiz, ó, se eu soubesse o que era coordenar um curso... Tu tinha desistido? Eu não teria aceitado. Eu não sei quem foi mais doido. Se fui eu, foi tu. Né? Mas enfim, deu super certo, o curso é um sucesso aí, vários profissionais do mercado aí dando sua contribuição, e a gente vê como é gratificante para quem gosta da docência, para quem se dedica a ela, né? É assim, tem pessoas que são professores por necessidade, e a gente e percebe, dá para perceber quem é o professor. Parabeniza, assim, porque de fato não é fácil, mas quando a gente faz ali, de fato, a gente sabe o propósito, a gente faz porque gosta, tem aquilo dentro de si, é diferente. Sim. Né? A gente passa por cima de algumas dificuldades que fazem parte do ofício, mas acima de tudo está o bem que a gente proporciona para as pessoas. Sim. Né? E aí eu vou lançar a mão, acho que foi de Hipócrates essa fala, que fala lá na medicina, nos juramentos, quando você tocar numa alma humana, seja simplesmente uma alma humana. Tá vendo? Então, o docente... Esse cara é incrível. O docente ele tem que ter esse feeling que as pessoas elas têm as dificuldades próprias, as limitações, os processos de cada aprendizado são diferentes. E ali, quando a gente estiver diante de alunos, a gente está diante de almas, de pessoas que trazem consigo toda uma carga emocional, toda uma carga familiar, muitas vezes eles têm dificuldade até de chegar aqui. Eles são um anseio de toda uma família que não tem ninguém com essa condição. Verdade. Então, assim, as pessoas têm suas dificuldades e limitações. Hoje, as limitações de aprendizado estão mais fáceis de compreender, mas há alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, 20, na nossa época de escola, não era bem assim. Não. Então, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Os perfis de aprendizado são diferentes, tem pessoas que são sinestésicas, visuais, auditivas, e hoje está mais fácil da gente entender isso, as questões neurológicas do aprendizado, mas não era bem assim. Sim. Então o professor ele tem isso, ele se preocupa, né? O mestre de fato ele se preocupa se as pessoas estão aprendendo, né? E quando não estão aprendendo, aquilo incomoda a gente. Você com certeza você é assim. Imagina a alegria das pessoas de ter um professor desse. É claro que nós temos brilhantes professores, não tenho dúvida. Mas o aluno percebe quando é aquele professor, ele está ali porque ele precisa, porque ele sabe, porque ele entende. Perfeito. Mas que ele não tem um amor.
É diferente daquele professor que tem um amor pela docência. Davi, de onde surgiu a odontologia? Por que odontologia, não veterinária? Eu sou um abençoado, porque na ocasião, à época, eu acho que todo aluno do interior, a gente cultiva o sonho de ser médico. Uhum. Porque é uma profissão extremamente reconhecida, né? Traz um up, tanto no reconhecimento do seu conhecimento, sim, quanto da sociedade. Uhum. Então, a ocasião, existia um anseio familiar e meu de querer ser médico. E estudei para isso, me preparei, né, na época de escola, só que aí eu tomei um caminho meio doido. Eu queria ser da saúde e fui fazer a parte técnica, de escola técnica. Sério? Eu sou técnico em eletrotécnica. Caramba! Né? Formado numa instituição que a época era, você é recifense, não é isso? Sou. Era a ETFPE, que era na cidade universitária, que se tornou, anos depois, o IF. O IF. Que é em frente ao departamento de física da UFPE. Você então tu é técnico em eletrotécnica? Sou eletrotécnico. Cheguei a finalizar o curso. E só que na escola técnica a gente só tinha biologia, geografia, inglês e história no primeiro período. Lá era pro período, a gente era uma faculdade, uma universidade. Os MOS são de uma universidade. Sim, sim. Então você se matricula por cadeiras, por semestre. E assim, é onde o filho chora e a mãe não vê. Não é assim nas faculdades, né, federais, etc., estaduais. Lá era assim, o cara não tem esse negócio de eu vou falar com o professor. Meu amigo, não adianta. Reprovou. Assim, reprovou. Então não tem essa história. E aí eu me direcionei, minha linha de raciocínio mental foi para aquele lado da lógica, da engenharia. Eu estudei eletricidade 1, 2, 3 e 4, instalações elétricas 1, 2, 3 e 4, projetos, desenho de eletrotécnica. Eu não sabia nunca disso. Desenho geométrico de eletrotécnica. E aí fiz tudo isso. Máquinas elétricas, proteção. Então a gente saiu de lá, assim, hoje, se for, talvez mais do que muitos engenheiros, a formação da gente, números complexos, derivada, integral, tudo isso eu estudei. E eu digo, terminou, né? Pronto, agora eu quero ser da área de saúde. Só um parênteses, quando quebra alguma coisa hoje na tua casa, tu conserta? Eu me aposentei. Antes de trabalhar. Tu não nem abre. Nunca não abro nada. E assim, só que, e aí era a diferença, porque eu não tinha entusiasmo. Eu sabia que eu não queria ser engenheiro. Porque eu não tinha entusiasmo em fazer aquilo. Entendi. Não é? Quando a gente, para quem não lembra, gente, a escola técnica foi assim, era um cartão de visita do sucesso profissional. Na minha época ainda era, porque assim, quando eu terminei o curso, eu fui convidado a trabalhar na CELP na época, né? Sim. No programa de eletrificação rural do governo Miguel Arraes, que estava expandindo. E assim, eu lembro muito bem como era o salário. Era assim, eu ganharia um carro para andar, gasolina, R$400 de salário. Eu acho que o salário mínimo na época era 80. Era coisa de 6 salários mínimos. 6 salários. Não é? E uma gratificação de R$800 em cima. Ou seja, mas era 12 salários mínimos. 12, imagine hoje um jovem de 18 anos. Era dinheiro demais. Dinheiro assim, um carro para andar e tal. Aí eu digo, solteiro. Com 15 salários mínimos. 15 salários mínimos no bolso. Pois é, aí eu disse, mãe, veja, eu sei que se eu começar a ganhar dinheiro, eu não vou voltar. É daí para frente. Né? Caramba. Aí em 97 eu terminei, em 98 eu disse, vou fazer meu cursinho para o pré-vestibular, né? Porque eu tinha deficiência em várias disciplinas. Sim, claro. E aí consegui, né? Fiquei, só que aí, veja, gente, essa história é interessante. Né? Não vamos chorar. Veja, na semana, assim, era a primeira fase, tu lembra disso? Lembro. Você não é Enem, né? Não pegou Enem, não. Não, eu me formei. Você é jovem, mais que eu me formei do colégio em 2003. Então tu pegou quase o Enem. Já era, quase o Enem. Tinha o Enem por experiência nessa época, né? Tinha. Pois é, então assim, eu fui do tempo de vestibular, a primeira fase, segunda fase da Federal. Não, o meu era a primeira fase, segunda fase. Ah, você ainda pegou, né? Só. Pronto. A UPE era uma prova só, então enfim, aí na primeira fase eu me saí bem, e da primeira para a segunda fase eu fui atropelado na BR-101. Ali na frente da Federal. Na frente eu tinha na escola técnica resolver um problema, não fui pela passarela, olha o erro aí. Não estava bêbado. E aí eu fui atropelado, fraturei o braço. Cara, foi grave. O punho, foi. Foi grave. Tive um corte imenso aqui na testa. E dá assim, pra ver aqui a cicatriz. E assim, pleno 2 da tarde, eu tava estirado no chão. E assim, um professor da escola técnica, eu não era mais aluno, tinha me formado já. Eu tava com a camisa da tonalidade azul, da tonalidade da escola técnica, foi a minha sorte.
que esse professor viu um aluno, viu alguém deitado no chão com aquela tonalidade, ele é aluno da escola. Correu para ajudar. Fez a avó o retorno, que o retorno era longe. Quem sai da Escola Técnica de Recife sabe que ele tem que pegar pelo CEASA, fazer o retorno para pegar o outro lado da pista. E assim ele fez, professor Adelso. Grande abraço, professor, nunca mais nos vimos, espero que o senhor esteja bem, lhe agradeço do fundo do coração. Salvado a minha vida. Salvado a minha vida, porque assim, eu seria mais um ali, Sim. que eu estava consciente, porém desorientado. E naquela época não tinha SAMU? Não tinha SAMU, passou uma ambulância na sorte, a turma lá botou na frente assim dos carros, só que me botavam dentro do carro e eu saía. Me botavam, eu vou para casa. Eu não me lembro, eu estava desorientado. Só que o cara que continha, o cara, eu tô bem, aí saía. O professor Adelso chegou, Davi, se acalme, não me conheceu. Davi, se acalme, vamos, eu vou com você pro hospital, vê. O cara me acompanhou, foi comigo. E tu morava sozinho em Recife? Morava sozinho, mas nesse dia meus pais estavam lá. Menos mal. Sabe, não tinha celular, tinha celular, mas ninguém tinha celular nessa época. E aí tinha um telefone, cheguei no Getúlio Vargas, tinha um telefone. Você lembra algum telefone? Eu fiquei sem enxergar, uma concussão cerebral e a memória prejudicada. Então, me deu um telefone de contato e eu dizia o telefone antigo da vizinha da minha tia, porque na casa da minha tia não tinha telefone, era na vizinha dela, que era amiga nossa. Caramba. E eu repeti o telefone antigo dela. Só que teve uma hora que eu disse, lembrei, é 455-4111, eu lembro até hoje o número. Não era 3455, era 455. Depois foi 3455. Depois que era Telemar entrou. Era. E aí, quem atendeu foi Carla, que era a filha dela. Eu disse a ela mesmo, pode dizer que é Davi, que tá aqui no hospital. E eu sem enxergar, não enxergava. Eu não tava vendo ninguém. Tava cego. Quem é que tá do seu lado? Quanto dedo tem aqui? Eu não enxergava nada. E só que o professor tava lá, me aguardando. Só saiu daqui quando a família chegar. E aí avisou e saiu esse telefone. Então, vai avisar lá na casa dele. Vai avisar. Que era antigamente era assim, gente. Vai avisar lá. E saiu a pessoa andando até que só meu pai vinha chegando da cidade, né? Chamava assim, Recife. Cidade. Da cidade, aí vai pro Getúlio Vargas. E aí vai aquela coisa toda. Aí é uma passagem interessante, Tonho, que foi assim. Chegou lá, aí o professor Adelso estava lá, e minha mãe chegou e disse para meu pai, minha família, disse, como é que ele tá? Disse, ele tá bem. Só não conhece ninguém nem enxerga nada. Coitada tua mãe, meu Deus. Tá só o loro, menino. Mas aí, nesse acidente, que foi numa terça-feira, a prova da segunda fase seria do domingo subsequente, não, da UPE, era no outro domingo. Aí não dava. Mas aí eu saí do hospital no sábado, fiz cirurgia na mão, engessado e tal. E aí eu fiz a prova com a mão esquerda da UPE. Nunca tinha escrito com a mão esquerda. A redação. A redação. Então, assim, sentindo um sangramento no baço, tava com suspeita para retirar o baço. Então, foi um momento que tava com a cara deformada. Esse lado aqui, um hematoma só, cheio de pontos e escoriações. Eu saí até no JC. Foi mesmo? Nessa época, JC, tava lá, o aluno Davi Jorge, isso aqui, eu engessado, e eu com essa mão aqui, até hoje eu lembro da foto. Tive até um deles eu tinha. E aí não deu, não tinha como me concentrar. Claro. Né? Aí na UPE eu coloquei medicina e na Federal, odonto. Né? E aí na semana seguinte eu tive a prova e aí eu passei, já estava um pouco mais desinchado, só que aí na Federal eu disse, não, tudo bem, você vai ter um tradutor para você. Você não precisa escrever com a mão esquerda, vai ter um tradutor. Foi pior. Porque eu tinha que dizer as ideias da redação, ponto, vírgula, maiúsculo, minúsculo, acento, pingo no i. Essa pessoa, muito paciente, a menina, me lembro até hoje, mas eu tinha que dizer, ela escrevia, aí ela ficava parada. Eu tinha que dizer, letra maiúscula, início da frase, parágrafo, vírgula, ponto. Era assim. Bem mais difícil do que você escrever. Do que você escrever, mas enfim. E aí nas provas que eu consegui enganchar o lápis aqui, que era de raciocínio, eu ia enganchando e fazendo. Porque era química e física, eu tinha muita aptidão mental já, né? Agora biologia não tinha tanto, que era muito raciocínio. Meu cérebro não era acostumado a lidar com decoreba. Era tudo lógica. Mas enfim. E aí eu fiquei por 0 ponto, assim, a última nota que entrou foi 7.0. Eu tirei 6.98, não sei o que. Caramba. Fiquei no remanejamento. Chorava, desesperado, porque eu estava preparado para entrar. Né? Mas aí, um vizinho meu, Tony Fuscão, que Deus o tenha, um amigão nosso. Tony Fuscão, um grande músico em Recife, tocou com Emílio Santiago, com Fagner, com a turma todinha. Ele era muito reconhecido em Recife. Aí ele chegou para mim e disse, Jorge, chamado de Jorge. Jorge,
Eu não acendo minha vela para defunto ruim. Fica calmo, que vai dar tudo certo. Isso aí, mano, chorando, desesperado. Só que aí, um amigo meu, o doutor Danilo, hoje está morando em São Paulo, Danilinho disse, Davi, fica calmo, porque ele passou na UPE, em medicina. E tinha feito odonto na Federal também. Aí ele disse, Davi, fica tranquilo, porque eu e mais 3 colegas, a gente passou, e a gente vai para a UPE. Então só tem 2 na tua frente, tu tá dentro. Pode ficar tranquilo. Quando a gente fizer a mais da UPE, aí eu já fiquei sossegado, né? Mas a festa mesmo só quando eu me matriculei. Claro. E aí, assim, foi uma alegria muito grande, porque as circunstâncias, né? Claro. Requeria uma comemoração, consegui ser aprovado. E assim, depois que eu entrei, eu comecei a estudar, aí eu fiquei feliz. Era a tua praia? Era a minha praia. Eu estudava, cada semestre que passava, eu trabalhei até o 3º período, como técnico. Em eletrotécnico, precisava ganhar dinheiro. Claro. Até o 3º período eu ficava nesse jogo louco, que era integral, só quando não tinha aula num turno, aí eu ia trabalhar. E tu fazia trabalhando o quê? Era fazer croquis na rua, cara. Croquis da eletrificação urbana. Então eu desenhava os postes, o barramento do poste, o tipo de lâmpada, qual transformador pertencia, que era o recadastramento, que era o que tinha. Então pagava uma coisinha, hoje era como se fosse um salário mínimo. Pô, o estudante liso não tinha nada. É uma maravilha. Então o cara já tinha ali. Aí eu fiquei 3 semestres estudando e trabalhando. Né? Tinha sorte que a turma era gente boa, ajudava o ponto do cara ali e fazia a produção e entregava. A gente tem que dar seus desenrolos. Ninja, né? E aí quando eu vi que não dava mais, 3º período não dá mais não, porque agora vai exigir, eu tenho que estudar que só a gota. E aí eu fui gostando, e assim, é uma coisa que eu amo, que eu estudava sem precisar ninguém mandar, eu ia para a biblioteca estudar, e enfim, e sou muito realizado do ponto de vista profissional, assim, no que eu faço, eu gosto demais, é uma coisa que eu vejo que a gente faz de fato diferença, total, né, no dia a dia. Eu sempre enalteço com os alunos, hoje eu dou aula na Uninasal, e eu sempre enalteço assim, olha, vocês fazem a diferença. Agora, você só vai se posicionar bem no mercado, perante os profissionais de saúde, perante a sociedade, se você tiver conhecimento. Claro. Se você for mais um mero repetidor do que lhe dizem, né, você vai ser simplesmente um profissional relegado ali à sua insignificância que você pode construir ou não. Sim. Né? Então, você escolhe em ser ou que as pessoas sejam por você. Né? Isso aí que é a parada do sucesso, né? Muito bom, tenho muito carinho pela Uninasal. Inclusive, recentemente, nós demos uma aula lá, né, sobre posicionamento estratégico, e nós falamos isso. Eu vi. Né, como você pode se destacar no mercado de trabalho. Eu não sei se você sabe, Davi, mas o Brasil tem mais cursos de direito do que todos os cursos de direito do mundo inteiro somados. Mas é mais ou menos isso aí, é verdade. É uma coisa desenfreada, né? E aí, como você vai se destacar dentro desse universo? Por exemplo, no direito, tem algo em torno de quase 1,5 milhão de advogados. É muita gente. Eu fiz algumas pesquisas, tem algo em torno de 4 milhões de bacharéis em direito. 700 mil acadêmicos de direito. 700 mil. 700 mil alunos. Mas olha, o nosso Brasil tem 200 e poucos milhões, não sei se já está em 220, não me recordo. O nosso Brasil é muito grande. Não é? Como você vai se destacar no mercado de trabalho? Não basta ser bom. A gente estava conversando com o Davi há pouco até tempo, agora sobre isso. Não basta você ser bom. Você precisa se comunicar bem. Você precisa ter um posicionamento. Exato. Você precisa entender o seu público, a demanda do seu cliente, daquilo que o seu cliente quer ouvir. Você precisa de amor, de empatia, onde entra o propósito, né? Exato. E as pessoas percebem, isso aí. E assim, essa comunicação efetiva, ela hoje, talvez, a gente conversou, né? Talvez seja muito mais importante do que certos conhecimentos técnicos. Do que títulos. Né? Estamos falando entre professores. Perfeito. Para a universidade, o título é o fundamental. Fulano é mestre. Fulano tem 4 especializações. Cicrano é doutor. Na universidade é assim. Exato. Mas na prática, negão, o profissional bom é aquele que tem o métier, que sabe fazer. Quem se fizer fazer compreendido, não é? Que atingir a linguagem, que é o mais importante. Antigamente a gente dizia, o português bom é aquele que se entende. Claro. Né?
Não é o português coloquial. Sim. Aliás, o culto, né? O coloquial é o que a gente usa no dia a dia. É verdade. Então, assim, a gente vê cada vez mais essa importância da linguagem que seja compreendida. Exato. Não adianta a gente ter títulos e falar difícil e as pessoas não entenderem. Então, nossa mensagem não está chegando de forma efetiva. Então, naturalmente, as pessoas não vão nos reconhecer com o que a gente tem o potencial de mostrar. Verdade. Então isso é o que faz a diferença dos profissionais, seja em quais áreas, mas especificamente nós somos oriundos de áreas bastante concorridas. Sim. Essa realidade também na odontologia ela permeia, né? Existe um índice, né, per capita de dentistas que seria de um dentista para 1.300 ou 1.400 habitantes. A gente está caindo no Sudeste, é 1 para 600. Sério? E a gente aqui está chegando nesse ponto, 1 para 800. Então isso excede a necessidade da comunidade. Claro. Né? E para isso a gente vai entrar numa seara que o curso de Direito já viu isso há muitos anos, acho que 30 anos, a prova de ordem. Não sei. Enfim, mas ela já tem. A sociedade tem que oferecer meios para um requisito mínimo para atuação, que também não pode ser assim. Mas na odontologia tem as especializações que precisam anotar na ficha do dentista. Mas é mais complexo. As permissões de atuação em determinadas áreas, diferente do advogado, né? Infelizmente não. Não. Mas, por exemplo, para você abrir se eu sou implantodontista, você não tem que ter uma especialização lá no Para você registro? Se declarar implantodontista, sim. Mas você colocar implantodontia, não. Basta ser clínico geral. Entendi. Então você consegue exercer e ninguém vai lhe impedir. Entendi. O que está acontecendo, acho que tem uns 2 anos para cá, é a prova de proeficiência ou proficiência, que o CFO instituiu. Tal qual o exame da OAB? Ainda não é obrigatório, mas ele fornece benesses para quem fizer. Gratuidade na inscrição do conselho, não é? Mas isso vai evoluir para uma proteção da sociedade, porque a gente está diante de instituições que nós citamos, que são comprometidas, que têm tradição, que têm compromisso na formação dos alunos. Mas a gente sabe que quando isso vai numa amplitude maior, nem sempre as instituições, não é, elas têm esse compromisso, esse critério na formação. Então a sociedade tem que se proteger e uma das maneiras, eu acho louvável que também estenda-se para outros cursos, que em breve vai ter também. Acho que medicina no futuro vai ter também. Muito em breve a medicina vai, e já está se falando nisso, para que a gente tenha um requisito mínimo de exercício da profissão, né, em qualquer área. Você vê, a contabilidade fez isso. Foi. Né, para você exercer a contabilidade, como ter a assinatura lá, como contador, você tem que passar numa prova. Então eu acho que a tendência será essa, para que a gente consiga ter o mínimo, assim, um órgão colegiado, dizer, não, sim, esse profissional tem o mínimo necessário para o exercício da profissão. Eu acho que todo mundo, isso não vai fazer mal a ninguém. Então, o profissional que estiver preparado, ele vai lograr isso e vai conseguir exercer tranquilamente sua profissão. Perfeito. Davi, quantas especializações você tem? Fala aqui, aproveita para fazer teu merchan. Perfeito. O que é que tu faz? Onde você atende? Porque o gabarito acadêmico do cara é grande. Vamos ver. Você vê, montou o curso de odontologia do Sertão. Isso. Não é para menos. Primeiro curso. Que orgulho. Mas conta aí. Assim que eu terminei, eu me graduei em 2004, ponto 1. Só que devido às greves da Universidade Federal, eu fui lá para setembro. Sei. Né? Nós nos graduamos em setembro. E aí, a princípio, assim que eu terminei, eu saí para trabalhar lá no interior do Ceará. Saí de Recife, as oportunidades não estavam tão boas. E aí eu tinha um colega meu do Ceará e disse, Davi, tem uma oportunidade lá na metade do Ceará, enfim. Um lugar aqui muito pequeno. Menor do que, assim, para ter um parâmetro, né? Um município próximo aqui, Calumbi, é um município pequeno, essa cidade era mais ou menos como Calumbi. É bem pequeno. 3.000 e poucos, acho que até bem menor, 3.000 e poucos habitantes. E aí fui para lá, passei pouco tempo, a experiência não foi tão boa. Depois eu migrei ainda, fui para lá, mais distante ainda, entrei lá no Ceará, na cidade de Oroz. Oroz é conhecido. Que Fagner nasceu, né? A cidade de Oroz. Fagner. E aí, depois eu disse, rapaz, também é muito longe, eu passava 10 horas na estrada. Era um negócio complicado. Chegava na rodoviária lá do Juazeiro, ficava dormindo nos bancos, esperando, porque demorava, chegava 4h30, o ônibus lá, a lotação só passava 6 horas. Aí era rojão, velho. E fazia frio, viu? Porque pareça lá. De madrugada, né? Claro. Aí não tinha outro jeito. Tinha que enfrentar. Aí passei ainda 4 meses nessa outra cidade, da Oroz. Fiquei sabendo que surgiu uma oportunidade em Cabrobó. Migrei para Cabrobó. Já estava em Pernambuco, né?
Menos mal. Já estava a 160 quilômetros, eu acho. De Serra Talhada, já estava mais perto. Já estava pertinho. E aí passei ainda 4 meses em Cabrobó, né? Aí lá em Cabrobó surgiu a oportunidade de fazer a primeira especialização em Recife, que era de endodontia, o tão temido canal que as pessoas têm medo. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí direcionado para fazer endodontia. Me dediquei bastante, professores maravilhosos, doutor Carlos Aguiar, que me deu muita força, professor Luiz Antônio, doutor Arthur Queiroz, que eu trabalhei com ele, lá uma urgência em Boa Viagem. Ele tinha urgência lá e deixava, ele não podia, me deixava de sobreaviso. Quando tinha urgência, eu pisava para lá, atendia, ganhava meu troquinho, ia para casa. Mas foram pessoas que fizeram realmente a diferença na minha vida. Doutor Arthur, até hoje eu tenho um contato muito grande com ele. Só que assim, mais de congresso e online. Sim, claro. Muito nos congressos. E aí eu fiz essa especialização com o doutor Carlos Aguiar lá na UFPE. Né? Curso de excelência, para você ter uma ideia, geralmente os cursos são mensais. Os módulos mensais. Lá nesse curso da UFPE eram 22 meses, módulos semanais. Caramba. Era como se fosse 4 anos de curso, né, que as pessoas têm de forma... Pesado. Era. E assim, ele exigia que nós fizéssemos transcrições de artigos em inglês, né, apresentássemos seminários, tínhamos provas, apresentação de casos, né, e outra coisa, e nossa monografia não, TCC, né? TCC. Ele disse assim, ou você faz pesquisa, ou você me faz uma revisão de literatura com 100 fontes de 2 anos de... Puxa vida! Ou seja, ele queria que todo mundo fizesse pesquisa. Todo mundo fez pesquisa. 100 artigos para você fazer uma revisão de literatura. E ele calculava, né, o tempo mínimo. 2 anos. 2 anos, era. E a maior parte dos anos seriam em língua estrangeira. Ninguém queria, né? Sim. Naquela época... Não tinha como traduzir. Era você traduzindo com dicionário na mão. Difícil. Inglês instrumental, né? Difícil. Enfim, mas aí a gente... foi um curso de excelência, um curso padrão mestrado. A gente estava pronto. Com os seminários, ele tinha um critério muito grande. E aí terminei endodontia, e aí 2 anos depois fiz implante. Em 2010 eu comecei implante, ó, faz tempo, né? Faz. 2010, aí no meu curso de implante eram 30 meses, 2 anos e 6 meses. Então eu peguei a Copa de 2010, e aí foi 2010, 2011, 2012. Foram quase 3 anos de curso. Caramba. E aí eu já emendei, finalizei no final de 2012. Em 2013 eu iniciei uma capacitação, um aperfeiçoamento em periodontia, que é a parte voltada para a gengiva, né? Só que também ligada à parte de implantodontia. Então foi 2013 para 2014, fazendo esse curso em Recife, de periimplantodontia. E em 2014 eu iniciei a especialização em prótese. Já tinha feito endo, implante e prótese. Foi até 16. Em 16 eu comecei, já estava iniciando o curso aqui na FES, e em 16 eu comecei o mestrado, final de 16 para 17. E fui até 18, defendi em 19 a minha tese, né, a minha dissertação, que lá eles chamam de tese, eu não sei porquê. Mas lá eles chamam de tese, né, mas enfim. E aí 19, aí eu sosseguei um pouquinho. Mas nesse intervalo a gente faz várias capacitações. Fiz um curso de cirurgia oral menor em 2013, em 13, né? Em 14 eu comecei lá em Recife. Não, foi 13, 14, sei lá. Enfim, 5 cursos de atualização e especialização, fora os cursos pontuais, né? De capacitações de 3 dias, de 2 dias. Né? E aí não para, cirurgia guiada, aquilo outro. Tive a honra de palestrar em São Paulo, no maior congresso do mundo de implante. Fui convidado pela São Leopoldo Mandi, que foi onde eu fiz o meu mestrado, em 2022. Acho que pouca gente sabe disso, mas eles me chamaram para palestrar. O programa de mestrado está convidando alguns egressos, e meu coordenador disse, você quer vir? Eu digo, só se for ontem. Agora? Só se for ontem. Pisei para lá, fiquei desesperado quando eu cheguei. Tinha levado uma aula, e aí não tinha tempo nessa vida corrida que a gente tem de consultório. Quando eu comecei a ver as aulas que estavam sendo apresentadas, eu me desesperei. Eu digo, meu Deus do céu, eu não posso fazer, eu não vou dormir. E aí, na ocasião, estava eu e o Dr. Vinícius Florentino, um grande abraço. Grande amigo. Vinícius, eu quero você aqui também, meu amigo e irmão, Dr. Vinícius. Vinícius, ex-careca. Não, e agora cabelo caindo no zóio. O homem eu chamo ele de Birubiru, aquele jogador. Birubiru. Né, que tá tão cabeludo agora. Antigamente era Vinícius Pouca Telha. Agora, meu amigo, Pouca Telha sou eu. Era agora Pouca Telha sou eu. Muita telha. Aí eu disse, Vinicius, cara, você vai me ajudar. O Vinícius tem um senso estético maravilhoso para aulas. Ele é expert nisso. E aí ele disse, tá bom, ele ajuda. A gente tava no mesmo quarto, no mesmo hotel.
E aí ele me ajudou bastante, a gente modificou a aula que eu tinha levado, eu trouxe alguns casos clínicos meus. Enfim, quando deu 3 da manhã, eu estava acordado, até meio-dia do outro dia eu fiquei fazendo essa aula. Caramba. Foi, porque aí tem que ficar uma bonequinha, né? Claro. Quando já a aula era 4 da tarde, cheguei lá, graças a Deus, né? A aula estava padrão, né? Terminou a aula, as pessoas gostaram, o professor me agradeceu muito e eu mais a ele. Sim. Né? Recebi o convite para fazer o doutorado, mas enfim, não ingressei no doutorado, porque de fato a gente tem outros compromissos aqui com a clínica diária, consultório, a gente tem negócios a tratar, a gente tem outros projetos, né, de pós-graduação também, né, o curso, capacitações dos colegas, e aí a gente vem trilhando essa grande caminho aí, o desenvolvimento da profissão que a gente abraçou e agora não tem mais para onde soltar, né? Agarrou-se com ela, meu amigo. Se você pegou na rodilha, então leva o pote também. Por isso que ele é conhecido como o imperador dos implantes. Se você tem o que falar esse negócio. Já você vai dizer por quê. Vou comentar. Se você calcular aí, já foram o quê? Foram 15 anos, eu acredito, cara, não parei. De especialização, aprimoramento. Isso. Eu não sou da área da odontologia, mas parece-me que tudo é uma conexão. Da endodontia, que é dentro do dente, o implante é se o dente não prestar, tira, bota o implante. Para um implante precisa ter a parte da gengiva, e se não deixar, a parte do implante. Né? E vem o dente. Vem o dente que tudo conectado, né? Tudo conectado. E hoje, as pessoas falam de, assim, reabilitação oral. Que essas especialidades que eu estou citando, não é a exceção da endodontia, que está um pouco mais distante, mas aí, o implante, a periodontia, a prótese, elas se integram. Então, nesse congresso que eu falei, é um congresso só de implante, de reabilitação oral, que está implante, pério e prótese. Todo mundo fala na mesma língua. Caramba. Porque elas estão juntas. Então, lá na Mandic, em São Paulo, em Campinas, foi onde eu fiz meu mestrado, é espetacular, porque eles têm um curso disso. Acho que é o único no país, que eu vislumbro até trazer para cá. Vamos trazer. Algo dessa natureza, porque não tem como você falar para um dentista de implante sem falar de periodontia, de tecido mole. Quando você olha para um dente, você olha o arcabouço gengival. Então ninguém pensa numa gengiva feia e um dente bonito, gengiva feia. Verdade. Então você tem que compreender, nem que você não manipule como um expert, mas você tem que ter essa noção, saber o mínimo. E os dentes, você tem que ter essa noção de estética dental, como é que você faz. Uma coisa não está separada da outra, e pode estar. Desde que os colegas tenham profissionais do seu lado que façam esses tratamentos complementares. Mas pelo menos você tem que entender. Eu tenho uma capacitação em prótese sobre implante, que é muito difícil da gente colocar em prática, porque as prótese pessoas... sobre implante. Isso, prótese sobre, que são os dentes que você coloca sobre implante. E aí os colegas, a gente vai ofertar esse curso, que é um curso de 3 dias, onde você começa e você, na segunda-feira, você começa na quinta, na segunda, você está trabalhando sobre os implantes. Né? Tá lá o implante instalado e você... Gente, ninguém quer ver implante. Implante está dentro do osso. Você quer ver dente. Você quer mastigar o que está sobre o implante. O implante é o meio que você dá para a colocação de um dente que foi perdido. Uma pessoa com implante, pergunta idiota, desculpa, não, tem que falar a linguagem que as pessoas consegue morder uma maçã? Consegue. Tal qual nós que temos a dentição consegue. Normal, a dentição natural. Consegue. Vou explicar por quê. Isso Guerra está falando de um paciente que é desdentado total, e ele colocou implantes, que são as próteses protocolo, que está tão em alta, tão veiculada na mídia. Consegue, porque assim, as próteses normais, aquelas dentaduras que nossos avós usavam, não tinha opção. Guardava no copinho. No copinho lá, deixava lá, o cachorro se caísse, o cachorro pegava, tá? Tem até um meme. Tem uns memes, rapaz, de uns cachorros com as dentaduras, eu rio. Eu me divirto. Ai, meu Deus. Tá o cachorro com a dentadura de vó e vó, meu Deus! É mais ou menos por aí. Isso ela só traz, em termos de eficiência mastigatória, em torno de 20%. Sim. Então você perde 80% da sua capacidade mastigatória. E as pessoas, muitas vezes, quando elas estão utilizando essas dentaduras, são consideradas pessoas, em alguns casos, inválidas orais. Porque às vezes não tem nem como usar, somente na parte inferior, não usa. Ela fica apenas com a parte superior, mastigando sobre a gengiva. Isso acontece demais. Que deve machucar. Machuca, incomoda. Ela tira porque incomoda. Mais de 60% de quem usa dentadura não usa a inferior, ou 70%. Porque dói, incomoda, não tem estabilidade, é uma questão fisiológica. Existe a musculatura sublingual,
as bochechas, a própria língua, quando ela se eleva, ela desloca a prótese. Então isso traz apenas 20% da eficiência mastigatória. Então vê, quando o Brånemark, que é o pai da implantodontia, foi o cara, um médico, um ortopedista, né, da Suécia, que estudando a osseointegração de pinos de titânio na tíbia de ratos, quando ele foi tirar aquele pino, ele viu que o pino saiu com o osso ao redor dele. Ou seja, o osso colou no coisa lá. A gente chama ósseo integrou. Então ele disse, opa, isso pode ser usado para outras coisas, inclusive para implantodontia de dentes. Foi aí que nasceu essa questão da implantodontia, lá na década de 60, quando o Brånemark descobriu isso aí. E o Brånemark trouxe isso para atuar em desdentados totais inferiores, que é a maior dificuldade das próteses. A terminologia adequada é desdentado? Ou e não banguelo? Não, o banguelo é um termo popular que a gente usa, e a gente evita até utilizar no dia a dia. Porque pode ser pejorativo. Pode ser pejorativo ou jocoso, então a gente evita isso aí. Né? Evita essas questões. E aí, quando a gente usa a prótese sobre implante, o que é que acontece? Essa eficiência que estava em 20% sobe para 80%. Bom. Então, isso quando o paciente utiliza, lógico, 2 próteses sobre implante, o movimento de arrancar o alimento, isso vai ficar semelhante ao um paciente dentado. Por isso que é tão perseguida essa perfeição, né, na colocação dos implantes. Hoje existe uma busca para não ter enxerto, para reabilitar esse paciente o mais rápido possível. Em alguns dias, né, você escutando, tenha seus dentes de volta em alguns dias. Isso é possível. Entendi. É possível, né, desde que seja feito um bom planejamento. Deixa eu te contar uma história. Zé Ramalho, quando minha mãe era viva, né, minha mãe faleceu em 2001. Rapaz. Eu morava com a minha mãe e no prédio onde nós morávamos, quem morava lá era Dona Estelita. Certo. Dona Estelita, uma senhora muito querida, que por sinal ela criava 2 netos dela. Eu me esqueci o nome deles. Mas onde eu quero chegar? Né? Dona Estelita era a mãe de Zé Ramalho. Puta merda. Era a mãe de Zé Ramalho. Que coisa, cara. E eu lembro eu menino, 10 anos, 12 anos, menino amarelo, e de vez em quando o Zé Ramalho chegava lá, aquele cabelão. Estamos figura falando exótica. O quê? Da década de 90. Aquele cabelão, a barba. E olha, Zé Ramalho tá aí e tal, não sei o que, todo mundo. E eu olhava ele, não tinha noção. Não reconhecia, né? Não tinha noção da figura ilustre que é. Não é? Zé Ramalho que largou a medicina, né? Pra ser artista. Não sei se você sabe. Não sei. Zé Ramalho largou a medicina, acho que ele tava no 6º, 7º. Ele ia lá visitar a mãe dele. E a gente via todo mundo na janela, pô, Zé Ramalho. E eu, quem é Zé Ramalho? É ele. Não tinha noção de quem era Zé Ramalho, né? E aí, cara, ele largou a medicina em Campina Grande, acho que não, João Pessoa, que ele estudava. E quando ele foi, já essas músicas aqui ele já tinha composto. Quer dizer, essa aqui ele compôs no Rio de Janeiro, quando ele passou muito tempo morando na rua. Assim, ele não tinha grana para ir para hotel, às vezes ele tinha, às vezes não tinha. Então ele morou no hotel, morou na rua. Ele tem uma história incrível. E assim, só que aí, cara, ele tem umas sacadas muito, muito maravilhosas nas músicas dele. Eu não sei tocar, mas tem Vila do Sossego, onde ele diz: meu treponema não é pálido e nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu som. Veja, eu gosto de Chão de Giz. Chão de Giz. Tu sabe tocar Chão de Giz? Vamos tocar Chão de Giz. Bora Chão de Giz. Que é maravilhosa. Eu acho que é uma das músicas mais lindas. Chão de Giz. A letra dela é incrível. E essas músicas aqui, ele já tinha composto. Maria Liz tá ligando pra mim. Deixa eu atender. Atenda ela. Vou atender Maria Liz. Maria Liz é fogo. Quando ela atenda. Quer, vou atender aqui. É de vídeo, viu? E é de vídeo, viu? E a gente já atende aqui, ó. Oi, minha princesa. Já chegou em casa? Não, minha filha tá onde? Oi? O que você tá fazendo aí? Eu estou mandando os livros pra casa. Minha princesa, papai tá gravando aqui com o tio Guerra, ó. Tio Antônio Guerra, ó. No estúdio dele, um podcast. A gente parou pra lhe atender só. Tu tá onde? Que dia que te pegou? Minha mãe querida quer ir pra Raimundo. E nós vamos. Daqui a 20 ou 30 minutos. A gente tá lá. Ô, papai. Oi. Terça-feira, o senhor pode fazer um churrasco? Posso, com todo prazer. Opa, churrasco eu quero. Aí, Yasmin Araújo. Sim. Ali e Camila pra aqui pra cá. Pode chamar, papai faz o churrasco, viu?
Postar, Tá bom, diz que vão se aprontando, vocês demoram. Quando o papai chegar, o papai já tá pronto, a gente vai direto, tá? Tá, um cheiro, meu amor. Tchau, princesa. E ó, produção, não é pra cortar essas partes não, pra vocês verem que aqui é vida real. Aqui não tem vida fantasiada, não tem aqueles negócios encaixados, tudo aqui, maquiado, não. Maria Liz tem muito do meu temperamento. Os dois. Ela é muito bem-humorada. Jorge também. Luiz Antônio não aparece nos nossos vídeos? Ele entra, aí mexe nas coisas, dá tchau. Então, assim, é uma das coisas que quem não quiser ter filhos, eu respeito a decisão. Até porque nem todo mundo tem essa aptidão para ser pai. Sim. Essa é uma verdade. Mas eu desconheço uma experiência melhor em todos os sentidos. Não tem. Com nossos filhos, nós vamos reaprender, ter a oportunidade de aprender de novo a viver, a consertar algumas falhas do passado. E eu acho que a gente deve procurar remediar traumas, frustrações que a gente termina passando para eles. Então, se a gente for um pouquinho maduro, a gente vai começar a fazer um pouco diferente da nossa história. Não é? Então, eu vou dar para meu filho aquilo que eu não tive. Repense isso. O que nos trouxe até aqui foi o que nos faltou muitas vezes. Quando minha mãe faleceu, já que a gente está conversando sobre isso, né, eu era muito jovem, tinha 14 anos. De fato, muito jovem. Muito jovem. Mas tive um grande apoio da minha tia, meus primos, meus irmãos, meu irmão, tudo. Mas o amor que eu tinha, sabe aquele abraço amoroso que a gente só tem de mãe, de pai? Sim. Eu só senti de novo quando minha filha nasceu. Quando meus filhos nasceram. Né? Então, minha mãe faleceu em 2001, minha filha nasceu em 2015. Eu passei 14 anos sem sentir um abraço verdadeiro de amor. É verdade, é isso aí. Mas vamos lá, chão de giz. E eu vou só complementar, assim, se alguém tiver algum propósito nessa vida e tiver por um caminho ruim, um errado, e ele quiser um estímulo para mudar, um motivo, será um filho. Verdade. Se ele não mudar por um filho, pode esquecer, não vai haver mudança mais de forma alguma. Né? Mas vamos fazer aqui. Dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te deixar jogar um pano de guardar confete. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Agora pega um caminhão, na lona voar nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me finjar, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular.
embora, baby, baby, no mais. Embora, baby, baby, no mais. Embora, baby, baby, no mais. Estou indo embora, baby. Desço dessa solidão. Toquei de palheta que eu nunca toco. Essa música é arretada demais. É antológico, né? Demais, essa música é linda. E de onde surgiu? Você falou que na faculdade, quando se formou, que começou a aprender a tocar violão. Foi. Na realidade, quando eu terminei a faculdade, eu já cantava. Eu canto, eu digo aqui em Serra, a primeira banda de pagode que teve aqui fui eu que trouxe. Eu montei, foi em 1997. Mas a sua família tem um dom musical, né? As suas irmãs, a sua irmã. Minha irmã é assim, na família paterna, a família do meu pai, a gente veio da Paraíba, rodou muitos locais. Começou com meu avô Nequinho, né? Nequinho Leite, marceneiro, carpinteiro, veio pra cá, trouxe a família. E ele tocava fole de 8 baixo. Aí é difícil. Difícil, mas aí ele já trouxe. Minha avó Ana tocava zabumba, né? E trouxeram pra cá e todos os filhos tinham talento. Então eles montaram em 61 a banda Congros. Foi 61 e 64. Mas a banda Congros que tocava a banda baile. E era uma festa porque não tinha disco, né? Era muito difícil. Eu vim de São Paulo. Era, só rico. Recife. E aqui tinha uma difusora, que era aquela rádiozinha. O sonzinho ficava na praça. Então dia de domingo, o pai conta que eles iam todos os irmãos, que eram os irmãos, e mais alguns amigos, né? A maior parte eram os irmãos, né? E eles iam ouvir aquelas músicas internacionais que eram da moda. Jovem Guarda e música internacional, Sprelly, seja quem for. E eles ouviam quando passava a música uma vez. E ficavam escrevendo a forma como eles entendiam. Imaginava no ouvido. Como é que era o inglês. E outra coisa, tirando na hora, tirando os acordes na hora. Caramba. Depois tocar. Então assim, até hoje, pronto, tá vendo uma afinando aqui? Tem um afinador eletrônico. Quando eu não consigo afinar, eu digo, pai, afina aqui. Até hoje, ele deixou eu tocar em 76. Tira no ouvido. Oxe, ele rápido, não dá 2 minutos, ele tá... Tome. Impressionante, cara. Afinadinho. E meu pai é compositor. Meu pai ganhou um festival junto com meu tio aqui, falando sobre Lampião. Em 83, meu pai gravou um disco. Meu pai é um artista espetacular, meu tio é poeta. Meu filho tiveram até o 4º ano primário. Mas eu tenho um tio poeta que é Francinete, que o seu sogro, sua sogra. Sei quem é. Muito. De nome já ouvi falar. Que ele é um artista na Madeira. E é um artista, um poeta da Academia Serra-Talhadense de Letras. Né? Minha família é toda ligada com a arte. E pai compositor, pai compôs várias músicas. E assim, a memória que eu tenho dele, tem algumas músicas eu toco dele em homenagem, faço questão de tocar. E onde eu chego, eu toco e digo, essa aqui é do meu pai. Porque a arte a gente tem que passar. E eu digo a meu filho, olha, seu avô, ele é compositor, é marceneiro, seu avô é um artista. Né? E graças a Deus meus filhos reconhecem e trazem esse amor que eu carrego, eles perpetuam. Sim. Não é que isso aí, a ancestralidade, a gente tem que preservar. Né? As pessoas são hoje, nossos filhos, a gente passa a mensagem e dizendo assim, ó, respeite quem eu fui, de onde eu venho, porque amanhã você vai me respeitar e seu filho irá lhe respeitar e me respeitar, e aí a gente conserva as pessoas na essência de sempre terem esse respeito de onde eles vieram. Né? Que isso é essencial para qualquer ser humano, é o que nos diferencia de pessoas sem caráter. Muito bom. Davi, você percebe que o Brasil, as pessoas, a população tem um cuidado maior com a dentição? Por exemplo, eu tive algumas experiências. Ah, sim, tem. Por exemplo, eu fiz um curso, fiz um doutorado, na verdade nem terminei, na Argentina. Mas, por exemplo, você anda na rua, os dentes das pessoas são bem sujos, bem tronchos. E é raro você ver hoje aqui, claro que existem, mas a maioria das pessoas tem uma dentição
bem tratada. Você acha que existe uma cultura? Existe. E isso é importante. O Brasil, além de ser um país onde as pessoas se cuidam bastante, o mercado da cosmética e da estética aqui no país, se você separar a odontologia, é um dos mercados que mais crescem, né? Várias empresas aí de cosmética, de estética, de perfumaria, de venda de produtos relacionados à face, né? Sim, a estética, a beleza. A estética, a beleza cresce muito e a odontologia vem nesse reboque. Então isso é muito positivo. Pessoas de outros países vêm buscar também os nossos serviços aqui, porque tem profissionais de ponta, né, que realmente têm resultados maravilhosos. E a gente vê, não vê poucas pessoas com os dentes mal cuidados, e aquelas que estão com dentes mal cuidados, quando elas adquirem uma condição mínima, elas estão buscando melhorar. Sim. É incrível, eu atendi uma senhora, que isso me faz, gente, ter muito mais compromisso com as pessoas. Conta. Porque o cara chega e diz assim, bicho, seu tratamento é X, é X. Não, eu pesquisei, eu fui para várias consultas, mas eu quero fazer com o senhor, eu já venho escolhendo. Então, a gente vê, e aí eu fechei o tratamento, a pessoa assim, me pagou praticamente tudo de uma vez, que foi a economia de muito tempo. Sim. Que uma pessoa proximamente doutor, essa pessoa vem falando sobre isso há mais de 2 anos. Juntando para sorrir. E aí exatamente, e aí já era tarde, ela estava com o marido e ia pedir um táxi, eu disse, não, eu vou deixar você em casa. A mim não me custa nada. Claro. Boa noite. Né? O que posso fazer por você? Boa noite, olha Siri. aí, a Alexa chegou. Ô Siri, quem foi que ele convidou pra cá? Deixa de ser intrometida. Sim, conta. Aí, eu fui deixar essa pessoa em casa, uma casa organizada, bem localizada. Mas a conclusão que eu chego, mas essa pessoa deixou de fazer várias coisas, até mesmo de comprar o seu transporte próprio. Para sorrir. Para investir no seu sorriso. Então, assim, é muito importante. E assim, eu digo isso para pessoas, vocês colegas que estão ingressando, aqueles que já estão, né? Que pensam muito em cifras, lembrem-se, por trás de todo tratamento tem uma alma humana, tem uma pessoa, tem uma família que deixou, muitas vezes, de fazer várias coisas essenciais para investirem num tratamento como esse. Verdade. Então, assim, cada vez que eu vou fazer um tratamento desse, assim, eu sinto o peso da responsabilidade de entregar um bom trabalho, porque ali não está só um trabalho. Para mim é um trabalho, mas para aquela pessoa é um investimento de muito tempo. É a vida, né? Às vezes, eu já tive pacientes assim, eu estava tomando muitos antidepressivos, depois do tratamento, eu reduzi mais de 70% dos remédios. Olha que interessante, para você que nos assiste, que está buscando sorrir, buscando um momento de alegria, porque às vezes as pessoas acham isso é bobagem, mas não. Não. Quando você sorri, né, libera diversos hormônios, né, que ele vai trazer bem-estar, prazer, alegria. Então, pode ser uma forma de você sair da depressão. Não estou dizendo para você parar o tratamento, pelo amor de Deus. Não. Mas assim, que o bem-estar, você se sente bem, bonita, ajeitar o cabelo, as mulheres, o homem ajeitar a barba, sorrir. Isso pode melhorar, cara, para você sair de um auxílio-doença, para você sair de um benefício por incapacidade, para que você possa voltar a viver. Claro que isso não é decisivo, mas ajuda. Mas ajuda bastante. Essa recomposição da autoestima, ela pode ser o pontapé inicial de uma mudança de vida. Às vezes as pessoas estão esperando esse start de se sentirem melhor, de se inserirem em grupos onde ela deixou de ir. Imagine um paciente que tem dificuldade de mastigação, ou que a prótese está feia, não segura na boca, e essa pessoa recebe convites para ir numa reunião de família e ela faz o quê? Não vou. Não vai. E fica, aí ninguém entende porque fulano não quer sair de casa, não quer sair desse quarto. Eu chamo fulano e ele não quer sair, deixa o velho aí, deixa a véia aí. Não é bem assim. A gente precisa acolher, entender e assim, estimular, porque muitas vezes, a partir daí, essa pessoa vai retomar o ciclo social, vai voltar a frequentar os locais que ela não frequentava, as reuniões de família, vai restabelecer contato de amigos que não tinha, vai para a praça, sim, vai voltar a caminhar, fazer uma atividade física, voltar para uma academia ou começar esses hábitos. É uma melhora em cadeia, né? É melhor em cadeia. E aí começa a olhar suas rugas, se incomoda, aí procura o dermatologista, essa mancha me incomoda. E aí vai, até para cuidar de outras partes do corpo.
Porque quando a gente vai fazer um tratamento nos dentes de implante, é praxe, é recomendado que se façam exames de ordem sistêmica. Então a gente solicita vários exames de sangue, a gente faz a avaliação da estrutura óssea na face, lógico, né? Mas se o paciente relata que tem alguma patologia cardiovascular, a gente solicita um parecer cardiológico. Eu ia te perguntar. Vá, termine. E entre outras questões, no processo de investigação, de entrevista, de anamnese, a gente quer saber, colhe informações da saúde geral. E se o paciente tiver alguma patologia, lógico que a gente vai solicitar que ele resolva essas questões antes da gente dar andamento ao tratamento. Então, muitas vezes é a oportunidade que ele tem de diagnosticar um problema e de dar uma organizada na vida. E organizar. Ô Jorge, é verdade que uma má higiene bucal pode gerar problemas cardíacos? Pode. Isso está documentado há mais de 30 anos. Explica pra gente assim, isso. Começou-se a investigar, perceber que algumas patologias, algumas bactérias que estavam em endocardites, infecções cardíacas, fazia-se a necrópsia, a autópsia, e verificava que aquelas bactérias que estavam ali presentes em problemas das válvulas, principalmente das válvulas do coração, eram os streptococcus que estavam na boca. Streptococcus viridens ou sangue, se não me falha a memória. E aí começou a se associar, o que é que está fazendo na boca e está aqui no coração? Então, já ficou aí sacramentado que existem relações, né, com as bactérias da boca e algumas infecções sistêmicas. Então hoje se sabe, cardiologista, que você faz parte de uma família que tem excelentes cardiologistas, e eles recomendam muito cuidado com as infecções bucais, porque está essa relação. Sim. Né? É um paciente que tem febre reumática, né, tem que fazer profilaxia antibiótica, porque existe o risco de endocardite infecciosa bacteriana. Então, tudo isso já vem a necessidade desse cuidado maior. Porém, existem já estudos que comprovam a associação de bactérias da cavidade oral com infecções pulmonares, com pneumonias, com problemas cerebrais. Vai além de problemas cardíacos. Vai. Tem problemas pulmonares, cerebrais. E pacientes de gestantes que têm doença periodontal. Periodontal é o quê? É da gengiva, da gengiva do osso alveolar que segura o dente. Algumas bactérias presentes nas doenças periodontais são associadas a crianças de baixo peso, a parto prematuro. Então, assim, existe essa associação muito forte, né? Tem histórico de atletas com problemas articulares que só foi resolvido quando se tratou de infecções bucais. Caramba! Então, assim, vai muito além. Pronto, hoje a odontologia hospitalar é uma especialidade muito em ascensão. Uhum. Fizeram estudos e viram assim, ó, quando existe um dentista atuando no hospital, principalmente em UTIs, o tempo de internamento cai em torno de 4, 5 até 7 dias. É muita coisa. Porque as bactérias presentes que vão se acumulando pela má higiene oral durante o processo de internamento, elas vão jogando para pneumonias, chama nasocomial, até os tubos que são usados para intubação ficam contaminados. Puxa, e aquela infecção vai por via sistêmica. Entra e o paciente não consegue ficar bom e a causa está ali, aquelas bactérias que vão sendo inoculadas. Uma higiene bucal poderia amenizar, diminuir, resolver. Exato. Aí eles fizeram um estudo assim, quando coloca, que faz a higiene correta, esse tempo de internamento reduz, consequentemente muitos óbitos deixaram de acontecer. Claro. Então é uma especialidade que está em ascensão. Se não me falha a memória, tornou-se lei a necessidade, quando tem um número X de leitos, né, de UTIs, de ter um dentista especialista em odontologia hospitalar. E aí ele faz a profilaxia lá, existem algumas manobras, algumas drogas que são utilizadas para diminuir essa carga microbiana ou bacteriana na cavidade oral. E isso funciona muito, está mais do que provado. Manobras simples, mas eu não vou me apropriar mais a fundo, porque de fato eu não tenho esse conhecimento todo, mas eu sei que isso já faz parte de uma rotina, né, de cuidados que tem que ter, porque e isso na implantodontia também é essencial, porque existe uma flora bacteriana ao redor dos implantes, e os implantes também adoecem se não forem bem cuidados. Né? Na boca chama dentes naturais periodontite, quando tem infecção ao redor do implante chama periimplantite. Mas não deixa de ter o mesmo
perigo, o mesmo risco de comprometimento dos implantes e essas bactérias irem para o corpo e provocarem problemas. Quem foi que lhe batizou como o imperador dos implantes? Viu? Sim, alguns colegas ficaram nariz torcido para mim. Não que chegaram para mim e disseram, mas sempre vai ter mas chega nos nossos ouvidos essa história, né? Não, fulano de tal disse como é que você se auto-intitula imperador dos implantes. Não foi bem assim. Eu participo do programa do Anderson Tênis, né, lá no A Voz da Notícia, que é na rádio Vila Bela FM, uma parceria que a gente tem. E lá a gente está falando sobre diversos temas. E aí Anderson disse, hoje a gente vai receber aqui o rei dos implantes, Dr. Davi Jorge. E aí um ouvinte disse, não, com essa forma que ele se expressa, né, escreveu, ele não é o rei, ele é o imperador dos implantes. Só que aí, eu achei interessante, eu disse, rapaz, que coisa boa, né? Mas até então, eu passei uns 4 meses sem utilizar isso do ponto de vista de marketing, de divulgação. Claro. Já pensando, não, vou dizer que sou imperador, o pessoal vai achar ruim, dentista, né? Vai achar que eu tô sendo arrogante. Mas bem, quando eu passei, eu tava passando, vindo do trabalho no Alto Bom Jesus, aqui no Centro de Especialidades, pela Prefeitura Municipal, quando eu vinha passando pelo Pátio da Feira, aí o Palhaço Bolachinha, que ele faz essa parte aí de divulgação, é Marcelo, acho que é o nome dele. Um abraço, Marcelão. E ele falou, eu baixei o vidro e ele, tá passando por aqui agora o imperador dos implantes. Eu digo, pronto, não tem mais pra onde voltar. Batizado. Se o Palhaço Bolachinha disse que eu sou o imperador dos implantes, eu vou ser o imperador dos implantes. Muito e aí eu até expliquei num podcast que eu fiz com o Anderson Tênis, gente, eu não tô querendo dizer que sou melhor do que ninguém. Claro, isso é apenas uma peça de marketing. Uma brincadeira. Aí alguns colegas, não, tem até um grupo grande aqui que disse aqui, você, o imperador aqui é você. Eu não procuro me aprofundar nessas questões, né? Eu só sei que nas rodas alguns colegas dizem, como é que ele se auto-intitula o imperador? Não é bem assim, gente. O imperador, e assim, eu digo sempre, eu disse lá na minha entrevista, não é que eu tenha necessidade de ser superior a ninguém. Claro que não. Eu sou um súdito dos meus pacientes. Eu acho que todo mundo tem a obrigação moral, moral e legal, a gente conversou isso na nossa conversa lá, de se dedicar como se fosse um nobre para entregar o melhor serviço possível ao seu paciente. Né? Claro. Não é que vem aquela história dos investimentos que as pessoas fazem, principalmente investimento afetivo. Isso a gente tem que respeitar. Tá vendo? Ele é o imperador, sim. O imperador dos implantes. Davi, e você tem um podcast que eu fui no seu podcast. Teve a honra de lhe receber lá. A honra foi minha, meu amigo, de estar lá. O podcast é o Imperador dos Implantes, está lá no YouTube, assim como nós estaremos aqui. Claro. Faz o teu merchan aí. Agora mesmo. Tô comendo aqui, ó. Mas não é má educação, não. É má educação mesmo. Dê um golinho da água. Que é gostosinho esse negócio. Qual o objetivo do podcast O Imperador dos Implantes? Veio. A gente que lida com um aluno, um colega que está em formação no dia a dia. O que menos eu fiz até hoje no podcast O Imperador foi trazer dentista. Não trouxe. Ainda. Sim. Por quê? Qual o objetivo? Eu quero que os colegas, as pessoas, os colegas em formação, eles tenham ideia de que existe um mundo totalmente assim, a ser explorado fora o universo da odontologia. Sim. Então eu trouxe você para falar de aspectos legais. Responsabilidade civil, não foi? Foi. Eu trouxe a Carla Carvalho para falar de importância do posicionamento nas redes sociais. Demais. Eu conversei com o Dr. Jair Flávio sobre questões sistêmicas, essas questões que a gente tem que conhecer além da boca, né? Sim. Enfim, conversei com o Paulo Neves, falando sobre vendas, sobre negócios. Paulo, eu quero você aqui também, né? Paulo? Paulinho, um abraço. Então, assim, me perdoe se eu esqueci de mais alguém que teve lá, que teve a honra de trazer. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que nós trouxemos pessoas que contribuem, né, para a vida, para negócios, claro, para os aspectos legais, muita coisa que está além do universo fechado que a gente vive da odontologia. Sim. A ideia do seu podcast, então, é para aquele aluno recém-formado que vai dizer assim, me formei, e agora? E agora? Muito bom. Não é? E tem questões informativas para os pacientes que hoje buscam informações, né, na questão do YouTube, e lá a gente consegue colocar informações um pouco mais densas. Não é? Lá eu falo que é um protocolo, a importância de uma boa anamnese, não é? As doenças periimplantares,
coloquei meu protocolo e agora, coloquei meus implantes, o que fazer. São informações que as pessoas buscam na grande rede e a gente tem que estar presente no YouTube. Claro. É aquilo que você conversou, esse posicionamento, você deu sua aula na SAL, né? Eu tenho que ter um posicionamento, as pessoas têm que me encontrar. Sim. E isso é uma sugestão que a gente vem passando. Antônio Guerra é expert, está mostrando, está galgando e está realmente mostrando que a comunicação é essencial. Demais. Não é? E você que está nos assistindo, de qualquer área que seja, a gente tem que se comunicar bem. Existem fundamentos de negócios, fundamentos de prospecção, fundamentos de vendas, que a gente tem que aplicar ao nosso negócio. Sim. Não adianta, né? Ah, não, mas eu não tenho um negócio, mas você se vende como profissional. Isso. É um assunto muito amplo, mas enfim, se a gente não tiver uma presença constante nas redes, se a gente não tiver uma presença que nos traga autoridade e respeitabilidade, fatalmente, aquele colega que estava lá no fundo da sala, que não era tão bom quanto você, vai lhe superar e você vai trabalhar para ele. Verdade. Nessa aí? Você falou algo, você foi preciso, cirúrgico. A nossa ideia do podcast aqui são conversas com diversos profissionais, sobretudo profissionais da área da saúde. Sim. Né, para trazer toda essa conexão com o direito, para que a gente possa envolver o direito previdenciário, para que a gente possa envolver conhecimento, direitos constitucionais, para que a gente consiga trazer conhecimento à nossa população. Perfeito. Aqui, nós temos projetos, sim, mais para frente, em algumas próximas temporadas, de trazer colegas advogados que atuem na área do direito do consumidor, de direito do trabalho, de direito da saúde, de direito criminal, que possam envolver para que a pessoa chegue assim, eu não sei de nada do direito e as conexões que ele envolve com as outras áreas. Eu vou assistir o Café com Guerra. Perfeito. E eu vou conseguir... E olha, Café com Guerra, há 3 meses atrás, eu fui 4, eu gravei aqui, um vídeo brincando que nós iríamos ser o maior da região. Nós já somos o maior da região. Perfeito. Jurídico, né? Perfeito. Na área jurídica. Não, mas isso é essencial. Porque... Não digo isso por vaidade, por querer ser melhor, não, mas é porque a gente quer levar conhecimento a todo mundo. E se as pessoas estão assimilando é porque existe uma demanda, uma necessidade Sim. de conhecimento. E eu falei lá, eu vou falar aqui, o conhecimento é algo que tem que ser democrático. Claro. E de qualidade. As pessoas elas podem perfeitamente terem seus meios de busca. Sim. Mas quando você coloca um podcast, o Café com Guerra, né, e traz pessoas que estão falando de uma forma, né, mais descontraída, mas falando de assuntos sérios. Claro. E aqui vem falar bobagem. Né? E eu acho que é o mais essencial. A rede está cheia de informação, cheia de coisas que muitas vezes, gente, tá para atrair simplesmente a sua atenção. Né? E no miolo tá vazio. Então o que a gente tenta fazer aqui é falar de coisas que realmente tenham conteúdo, que você vai aproveitar no seu dia a dia, na sua profissão, na sua vida cotidiana. E isso é essencial, por isso você está sendo aceito. Porque tem que ter conteúdo. Claro. Né? A gente coloca lá, e é uma coisa que eu peço, gente, hoje a gente está caminhando num momento complexo, né, de entender qual é a linguagem que a rede aceita, que as pessoas aceitam. Eu sinto que as pessoas estão aceitando linguagens mais rápidas, mais efêmeras. Simples. Né? Simples. E isso é importante. Mas, gente, existe o conhecimento que tem que ser mais densificado. E tem profissionais que fazem isso. Sim, você é um deles. Ele tenta colocar essa questão, porque principalmente para você que é da área, você está querendo escolher um advogado previdenciário. Então, se você não tiver critério de seleção, você vai cair em armadilhas. Vai. Então, observe aqueles materiais que estão sendo veiculados. Observe principalmente o profissional que mostra a cara, a sua própria cara, para trazer essa respeitabilidade. Porque, gente, os resultados eles vêm não vêm à toa, mas vêm de profissionais que têm conhecimento. Sim. A gente pode até ver impulsionamentos na rede social, questões que vão captar, que vão capturar a sua atenção, mas a diferença vai ser feita no resultado. Então, tenham mais critérios, o mundo virtual é importante, mas procurem também os profissionais pelo mundo real. Venham conhecer, venham conversar, converse com pessoas que têm resultados, porque a gente vive nesse metaverso e a gente tem que tomar muito cuidado também para não ser enganado pelo metaverso. E aqui é o Imperador. Fala suas redes sociais, Davi. Vamos lá. Vocês me encontram aí no podcast O Imperador dos Implantes, no Instagram, né, e Facebook, Davi Jorge Odonto, né, Davi Jorge Dentista.
E aí, por que duas? Porque eu como sou professor, no WJJ Odonto eu veiculo mais questões ligadas ao técnico. Quando eu falo do dentista, eu estou tentando também falar para profissionais, para colegas. Claro. Né? Também a gente ministra cursos, nós temos um curso de aperfeiçoamento de implantodontia, juntamente com 2 colegas, que é o Dr. Vinícius e o Dr. Breno. Né? E a gente está tentando também democratizar, né? Fazer com que as pessoas não precisem sair de Serra Talhada. Tentando não. Né? Você está democratizando. Já democratizando, verdade. Deixe de ser né? E aí fazer com que as pessoas venham. Nossa cidade ela tem esse aspecto de trazer, né, de aglutinar. Então hoje tenho certeza que nós temos um campo educacional de pós-graduação, né, já consolidado, e que os colegas e as pessoas, os colegas da área, né, os seus familiares que estão investindo nos seus filhos, não precisam sair de Serra Talhada mais, porque nós temos aqui um conhecimento e um comprometimento ímpar. Né? E se você também quiser fazer seus implantes, vem pro Imperador. Davi, ainda dá tempo de mais uma música? Como é que tá aí o teu tempo? Dá tempo de mais uma música sempre. Vamos lá. Qual vai ser a pegada agora? A pegada... Você gosta de Fagner? Fagner? Mas vai ser Borbulhas? Não vamos fazer... Essa música ela tem um... Deixa eu ver como é que tá. Essa música tem um valor sentimental grande, que é Retrovisor. Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás. Qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. Eu vou só escutar. O céu da ilusão que não se acaba, a música no peito que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta me faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Quando eu voltar. Eita, moda boa. Rapaz, eu nem toquei, que eu queria prestar atenção na música. Essa música é linda. Essa música é linda. Fortíssima. E eu não consigo ainda cantar e tocar ao mesmo tempo, ou prestar atenção na música e tocar. Um dia eu ainda vou conseguir. Não, mas isso é só prazo. Você já tem um ritmo muito bom, isso é mais difícil. E aí eu também, eu tô no carrão, eu não consigo cantar, não. Eu não consigo. O violão eu desenrolo bem. Mas o carrão, que é um negócio mais ritmado, pra você cantar e tocar, tem que ter um treinamento, é treino. É só treino. Como tudo na vida. Davi, traga suas palavras finais.
Trarei. Eu sou muito grato a você, meu amigo. Eu que agradeço. Cara, tu sabe que eu tenho um amor por você. Igualmente. Enorme, tenho né? certeza disso. Eu sei disso. E assim, é um momento como esse, que além de oportunidade de a gente falar para um público maravilhoso, selecionado, aquele que lhe acompanha, né? E de pessoas que estão aí em busca de boas informações. Sim. Mas além disso, gente, assim, talvez quando a gente não está num ambiente que a gente não se sente à vontade, as coisas não fluem como fluíram aqui. Né? Talvez se me chamarem para algum podcast, eu vou ficar um pouquinho mais travado, que eu não tenha tanta simpatia e respeito pelo entrevistador. Nós já estamos aqui há 2h30. É brincadeira? Né? Entre conversas e pausas. Então, assim, é excelente, é excepcional que a gente tenha essa oportunidade. Obrigado, amigo. Né? E assim, continue, eu vou continuar de lá, você continua de cá. Sempre. Né? Para que a gente consiga colocar assim, porque ondas positivas trazem movimentos positivos. Verdade. Então, se alguém vê que você está fazendo sucesso, que me vê, né, que está tendo resultado, naturalmente o sarrafo não pode baixar. Não, né? Tem que aumentar. Tem que aumentar. Então aí eu agradeço demais a oportunidade, né? Conversa descontraída, meu violão que eu adoro, eu me sinto muito bem, né? Apesar de não ser profissional, mas eu esqueço do mundo quando eu estou tocando, né? E assim, gente, o profissionalismo, ele é essencial, mas acima de tudo está a questão do respeito às pessoas. O que Guerra faz, ele trata com momentos críticos que as pessoas vivem muitas vezes, né? E traz solução a essas demandas. E a partir daí você traz uma qualidade de vida, uma alegria, um restabelecimento, muitas vezes até da vontade de viver das pessoas. Né? A gente tenta caminhar nessa linha, né? Principalmente com a palavra que eu acho chave em qualquer relação humana, que é o respeito. E muito obrigado, meu irmão. O superador, ele é incrível. O cara que não apenas vai te trazer um dente, vai te trazer sorrisos, vai te trazer alegrias, momentos felizes. E ó, tamo junto, é só o começo. Nosso café grande abraço. Com Guerra. E aqui, ó, marcar deixar minha assinatura aqui na Corujinha. Sempre. Valeu, gente. Um grande abraço a todo mundo.